Começa agora. Na Casa da Árvore Podcast, Papo Reto. Começa agora o Na Casa da Árvore Podcast, o primeiro podcast realizado numa Casa da Árvore. E agradecer primeiramente a vinda do Samuel. Obrigado, Samuel. E aí, meu querido, estamos aqui, estamos juntos, vamos fazer acontecer, né? Vamos fazer desse podcast na Casa da Árvore o maior do Brasil. E agradecer o nosso patrocinador, Corona, acreditando nesse projeto, investiu. Então já deixa eu começar servindo aqui, né? O Samuel. Corona. Tem que deixar a marquinha pra lá, porque o jabá tem que estar aí, viu, Samuel? Não, já é o maior do Brasil, né? Ou Já, pelo menos já é o primeiro, né? Pelo menos é o primeiro do mundo, até que nos imitem, que é um podcast na Casa da Árvore. Não existe. Aí, Para nós. Mas antes de eu beber, deixa eu até te perguntar, você pode beber. ó. Você sabe que eu infartei. Eu sou que você infartou, inclusive, né? E você, como um especialista da área da saúde, eu posso beber essa coronita? Cara, agora você me fez uma pergunta que eu tenho que ser responsável. Vou até parar ela aqui agora. Pare aí. Tem mais de 6? Tem mais? Então você pode beber. Então. Pode. Agora eu vou falar o porquê que você pode beber. Porque assim, o que mais se diz, né? Até mesmo se às vezes eu vou em algum local, na verdade assim, eu não tenho bebido muito, eu nunca fui de beber muito, né? Mas depois que eu infartei, às vezes se eu vou tomar alguma coisa, às vezes eu tenho um olhar de recriminação. Com relação a esse olhar de recriminação aí, você tem que ter, se for tomar, que não for do seu patrocinador, né? Uhum. Aí Aí você não tem pode. que recriminar mesmo. Mas com relação à bebida em si, não tem muita relevância. Uhum. Não vou dizer que não tenha também, mas muita relevância. Fator principal e causas por conta dela. Não. Você pode tomar despreocupado. Acho que talvez seja também, Samuel, não só da cerveja, mas às vezes de outros alimentos. Eu acho que é muito da quantidade, né? Talvez a pessoa perdeu um pouco o limite ali. Então acho que em qualquer alimento, que seja ou na cerveja, bebida alcoólica, né? Ou alguma outra comida, talvez seja esse um dos vilões. Com relação principalmente com relação a infarto, né? Elas têm uma relevância muito grande com a quantidade do que você come e como você come. Porque a gente também não pode falar para uma pessoa normal que ela não pode comer Você está dizendo que eu sou anormal, então. Você é uma pessoa anormal, você infartou, você é uma pessoa anormal, né? Eu quero infartar, né? Com 43 anos. Eu só não infartei, né? Porque assim, eu tive quase todo o meu coração entupido. Né? E para você ver, né, Renato? A gente brinca às vezes com isso, mas você percebe que as pessoas que olham para você jamais imaginariam que você ia infartar. Uhum. É uma doença silenciosa que ela chega, é igual sogra. Sogra chega na porta da tua casa, ela não fala que tá indo, ela vai lá e opa, quando vai ver já entrou. Já chegou. Entendeu? Então assim, é uma doença que todos nós temos a possibilidade de ter. Uhum. Mas existe uma coisa chamada prevenção que ninguém faz. Ou não vou colocar ninguém, mas a maioria não faz. Sim. Acha que aquilo ali não tem, que somente ir para academia vai fazer o trabalho certo. Milagre. E era o que realmente eu achava. 2026 foi o ano que eu estava malhando todos os dias da minha vida, e não para poder ter um corpo perfeito, né, nem nada disso. Óbvio que eu nunca gostei, né, de ficar, eu sempre tive tendência a engordar, mas eu nunca procurei ter um abdômen de tanquinho, ou não buscar isso, não buscar só a beleza. Mas na verdade, assim, quando eu programei para 2026 eu malhar todos os dias, era mais para poder ter essa constância. Então eu criar isso na minha vida, que se eu falhasse um dia, né, isso iria me incomodar para eu continuar malhando, e mesmo que fosse às vezes uma caminhada, jogar bola com os meninos, então qualquer atividade que fosse, eu acabava somando. E como eu tava malhando todos os dias, eu jamais imaginaria que eu fosse infartar. Eu posso te falar uma coisa, assim, é até doído de se ouvir, mas eu vou falar. Você sabe por que você não infartou antes? Porque você treinava todo dia. Eu treinava. Se você não tivesse treinado, se você não tivesse com uma constância de treinos em academia, mesmo que seja um sedentário ativo, e depois eu explico o que é isso,
Se você não tivesse com aquela atividade física em dia, você tinha infartado antes e poderia não estar aqui fazendo o primeiro podcast na Casa da Árvore. É verdade. Teve gente que me falou, cara, o que adiantou? Ah, você fazia jejum intermitente, você cuidava da alimentação, porque nem a alimentação tinha desregrada. Beber, eu sempre bebi muito pouco. Bem, não fumava, né, não usava drogas, então eu não tinha essa vida desregrada. E malhava todos os dias, né? Ainda assim. Eu sorri aqui, né? Porque eu sei que você usava não, porque as drogas foram mais acentuadas. Mas eu não... Eu achava que eu estava me cuidando, né? E foi legal o que você falou, porque às vezes não é só isso, né? Às vezes, não é só eu fazer um exame tradicional, como eu vinha fazendo. Então, eu vinha fazendo um acompanhamento. E, na verdade, os médicos que me acompanhavam até tinham me pedido exames mais elaborados cardiológicos. Mas até por uma rotina muito corrida, né? E, às vezes, não priorizar primeiro eu, né? Então, às vezes, priorizar trabalho, família e outras coisas, acabei deixando para depois. Aí, um dia desse, agora minha agenda tá vazia, né, que eu tô afastado. Então, eu achei num porta-luva do meu carro, tinha 3 anos, eu tava com um pedido médico lá. Eu fui fazer score de cálcio, né, e todos os exames de esteira, exames que teriam identificado, né, antes de eu ter infartado, que eu teria esse problema. Eu vou falar pra ti que... Mas não deixe de beber, não. Não vou deixar não. Você não vai infartar, não, você tá mais atleta. Mais ou menos, né? Com relação à questão de exames, os exames a gente tem que fazer periodicamente, né? Sempre, a partir de uma idade, a partir dos 30, né? Dos 30, a gente já começa a ter aquela doença da PVC, né? Você conhece a PVC? Qual que é? Não sei não. É a porra da velhice chegando, né? Então, chega, né? Aí chega, querendo ou não, chega para todo mundo. Uhum. Não é só porque você teve ou outra pessoa comum pode ter, como eu falei para você, como eu falei no começo aqui, você aparentemente era uma pessoa saudável. Uhum. Só que o infarto é igual sogra, ele entra sem bater na porta. Exato. E às vezes te pega desprevenido, né? E é uma coisa, Samuel, que ainda me amedronta. As pessoas às vezes param e me perguntam, como é que você tá? Cara, eu tô bem, né? O que eu tenho que fazer para me cuidar agora? Eu caminho diariamente, né? Ou vou correr, ou vou caminhar, vou pra academia. Então, assim, eu não sinto em relação ao meu corpo, a caminhar, falta de ar, cansaço, nada disso. Então, assim, eu caminho normal como eu fazia antes. Mas da mesma maneira que eu tô hoje, é do mesmo modo que eu tava um dia antes de eu infartar. Eu também não sentia nada, né? Então, é legal o que você falou, é silencioso, né? Então, assim, eu ainda tenho que me preservar, né? Então, assim, não beber tanto, ter uma alimentação, né, coerente, tomar minha medicação correta, fazer minha atividade física, porque ela é muito silenciosa, né? Então, da maneira que eu estou me sentindo bem agora, né, foi como eu estava um dia antes, foi como eu estava um dia trabalhando, né, saí pro final de semana e infartei no domingo. Mas eu vou te perguntar uma coisa agora, olha o corte. Você falou para mim que a sua agenda, ela, há um tempo atrás, antes de você infartar, você não tinha agenda, né? Você não tinha espaço na agenda. Tinha espaço na agenda, tinha uma agenda lotada. Você não tinha espaço, não tinha nem mais agenda, né? Tinha que arrumar outra para poder arrumar espaço. Seu exame, quase 3 anos, tinha feito um pedido médico. Tinha um pedido médico dentro do seu porta-luva. E hoje? Como é que tá? Hoje, o que eu tô fazendo é buscando aprender a ter os espaços da minha agenda. Porque, na verdade, a agenda de ninguém é cheia. A minha nunca foi cheia. Agora, eu coloquei as prioridades erradas. Agora eu vou colocar para você um dos maiores fatores do infarto na vida do ser humano. O estresse. Aí sua agenda poderia não estar tão cheia, ela pode não estar tão cheia hoje, como ela estava cheia antigamente, e você estava normal, não estava? Tava, me sentindo normal, né? Mas, e a cabeça? E o estresse sempre lá no alto. O estresse. Porque uma das coisas é algo que eu tenho que aprender a trabalhar, talvez seja mais isso, Samuel, o estresse. Porque uma coisa que me anima mais é trabalhar, e às vezes trabalhar sob pressão e vencer, e isso me dá gás em continuar. Só que eu tenho que aprender agora como eu mediar isso. Em um controle de estresse, e às vezes não tá tanto afoito nesse trabalho, não, eu quero vencer, eu quero ganhar, e às vezes acabar perdendo a minha vida.
Exatamente. Às vezes não, né? Quem busca demais em ganhar aquilo que não sabe o que vai ganhar, às vezes perde aquilo que tem mais precioso, que é a saúde, que é a vida. Hoje você, depois desse episódio que você teve, você pode ver que hoje você tem uma vida mais tranquila. Uhum. Muito mais tranquila. Mais tranquila. Seus problemas podem estar um pouquinho maior. Né? Você pode estar com o financeiro mais apertado. Não sei. Hoje todo mundo está assim. Mas você, tenho certeza que hoje o primeiro colocado aqui, ó, das suas prioridades é a sua saúde. Por quê? Porque se você não priorizar a sua saúde, tudo que você está fazendo não vai adiantar. Se eu te perguntasse hoje bem aqui, Renato, você quer ganhar 10 milhões? Eu quero. Você quer ganhar 10 milhões? Quero. Eu vou te dar 10 milhões. Só que eu vou fazer um trato contigo. Eu te dou 10 milhões e amanhã você não acorda. Você vai querer os 10 milhões? Não dá nem tempo de eu gastar meu dinheiro. Então é isso. A vida do ser humano hoje, ela tá tão corrida, que a gente esquece daquilo que faz a gente correr. Que é essa máquina que a gente tem hoje. Uhum. Então, se a gente não fizer um mínimo, mas quando eu falo mínimo, não é o mínimo do mínimo. É um mínimo pra gente continuar colocando essa máquina para correr. Sim. Se a gente não fizer, ela vai parar. Imagine a bomba de um carro. Você leva ela no mecânico, né? O carro ali tem a bomba de gasolina, não tem a bomba de gasolina? Você pega aquele carro, toda vez você manda revisar. Só que você não troca a bomba. E aí você vai revisando. Chega um tempo que você fala assim, vou só trocar o óleo, não vou revisar mais, ele tá andando. E quando você vai viajar esse carro no meio da estrada, ele dá um problema na bomba. O que acontece? Você vai ficar no prego ali, vai ficar parado, alguém vai ter que rebocar o carro. E aí depois você vai trocar a bomba, a mesma coisa é o coração. E é o que aconteceu, eu fiquei parado. Eu nunca parei para realmente me cuidar, né? Me fiz acreditar que exames básicos, academia era o que eu precisava. E que talvez até funcione, Samuel, para muitas pessoas, né? Tem gente que jamais na sua vida vai infartar, tem uma vida desregrada, bebe enlouquecidamente, come porcaria. Mas às vezes tem um organismo que se adapta melhor a isso. Não é o meu caso. Às vezes não tem tanto estresse. Ou não tem tanto estresse, exato. Então assim, na verdade é uma soma, né, dentro dessa tigelinha ali. Então tanto de coisa que você vai colocando. Talvez eu coloquei pouca alimentação em porcaria, pouca droga, pouca bebida, pouco cigarro. Pouca droga, eu sabia que tinha droga. Botei pouco, mas o estresse botei demais. E eu já trago uma carga genética pesada. Porque meu pai era o rei do infarto. Hoje aquele velho, ele me sacaneia, cara. Por quê? Porque eu bati ele. Eu fui um aluno tão bom em infartar, né, que eu venci meu pai. Em um único infarto, eu tinha mais coronária entupida do que ele teve, né, nos 70 anos dele de vida. E às vezes o que você está falando aí serve até de um exemplo para você mesmo. Você sabe a probabilidade de um jovem infartar e ele sair com vida? É pouca. É menor, né? É pouca. Ela é menor. Por quê? Porque muitas vezes, nossas artérias ali, elas não estão preparadas para aquilo, né? Uhum. E aí, como você diz, o infarto, gente, nada mais é do que suas artérias entupidas e o seu coração tentando bombear. E o que acontece quando ele não consegue bombear mais pelas artérias? Para e o pedaço do coração morre. Exatamente. Para e o coração literalmente para. E depois que isso acontece, uma pessoa que é jovem, ela não tem tanto, não tá tão preparado, vamos colocar assim, dizendo popular, mas não está preparado para aquilo ali. Por que as pessoas mais velhas, elas têm a tendência de sobreviver ao infarto, mesmo que fiquem com algumas sequelas? Porque já é um coração e artérias mais preparadas para aquilo ali. Já vai criando ramificações. Já vai criando e acaba, às vezes, compensando ali. E compensa de alguma forma. Do sangue, né? Que vai levar oxigênio. E acaba exatamente. Então, assim, você teve duas sortes. De não ficar com nenhuma sequela e de me conhecer. Né? Para poder cuidar da minha nutrição. E essa daqui eu acho que é a sorte, a maior ainda, viu? Maior ainda. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas comem certo achando que estão comendo errado.
Aliás, elas comem errado achando que estão comendo certo. Sim. Elas tiram as coisas certas achando que tá tirando as coisas erradas. Vou te dar 2 exemplos, que acontece muito, inclusive. A pessoa chega em mim, o paciente chega em mim e fala bem assim, mas eu já faço minha alimentação já é boa, já tirei as coisas ruins todas. Eu falei, o que você tirou da sua alimentação? Já tirei o pão, já tirei o arroz, já tirei o cuscuz, já tirei, aí adicionei a tapioca no lugar do pão, aí eu vou ali, adiciono o macarrão no lugar do arroz, parei de comer carne à noite. Cara, tá totalmente errado. Totalmente errado. É melhor você continuar com a vida que você tava de bosta. Porque você tira as coisas que é boa pra você e coloca coisas que são ruins pra você, achando que tá fazendo bom. É por isso que existe profissões. Sim. Eu sou Por isso nutricionista. existem especialidades. Exatamente. E o Samuel, nós não havíamos falado, é o Verdade, que? né? Especialista em nutrição e educador físico. Exatamente. Eu sou educador físico e nutricionista com especialidade em doenças cardiovasculares, né? Obesidade e hipertensão e diabetes. Eu não sabia que você tinha essas áreas de especialidade também. Então, isso aí, tá vendo aqui, ó, meu melhor cliente, ó. Não sabia. Agora, uma pergunta, até te cortando um pouco. O que dá num cara ele ir para a área da saúde? O que te faz escolher, cara, trabalhar na saúde? Pensei que você ia perguntar, o que dá no cara de fazer crossfit? Te juro que você falou que eu achei que você ia perguntar isso. Mas nunca quis fazer. O que te deu, cara, é ir pro mundo da saúde. Lá ele. Hum? Lá ele. Não dei nada não. Deu nada. Nada. Até hoje nada. Só muito amor. O que te levou, então, Obrigado. aí, para esse... E buscar atuar na área da saúde, né? Cara, é uma pergunta até boa, porque assim, se eu for te falar que na minha família tem pessoas hoje ligadas à área da saúde com especialidade, no caso, enfermeiro, médico, nutricionista, não tem, né? Tem minha irmã, que é formada em farmácia, se formou recentemente. Aí eu tenho outra irmã que ela é técnica em enfermagem. Assim, com relação à saúde, eu fui o primeiro a entrar para a área da saúde mesmo. Era para me ter feito engenharia. Eu também. Pois é, Meu pai queria que eu fizesse engenharia. Meu pai, ele foi um grande mestre de obra, né? E inclusive meu irmão também, ele foi para essa área. E eu, desde pequenininho, naquela época, a gente não tinha férias pra gente, né? Minhas férias, os amigos iam jogar videogame, fazer as coisas, e eu com meu pai pra obra. Né? Então, assim, cresci dentro da obra, vendo meu pai fazer casa e tal, e assim, meu pai... Eu achava que eu ia para aquele ramo. Só que eu falei, não quero ficar nesse negócio, não. Eu não vou mexer com isso. Aí eu fui mexer com a área da saúde. Cuidar das pessoas de uma maneira mais... Cuidar das pessoas de uma maneira mais calma. Mas às vezes com mais dor de cabeça, né? Muito mais. Porque às vezes a pessoa acha, vou ter tranquilidade de lidar com pessoas, né? É um grande desafio. Se eu pudesse voltar atrás, eu virava engenheiro. Cara, meu pai mexeu com obra a vida inteira, já teve grandes construtoras aqui em Brasília. Ele nunca acabou fazendo engenharia, mas é melhor do que mas ele é antigo, muitos né? engenheiros, né? Então sempre entendeu e sempre estudou muito, né? Mesmo não tendo cursado ali a universidade, né? E aí o sonho dele realmente era que eu e meu irmão fôssemos para a engenharia. Ninguém foi. Aí, por muito tempo, até fiquei pensando, falei, cara, devia ter ido, né? Talvez tivesse outra vida, tal. Mas quando a gente é jovem, a gente vai caminhar pelo que a gente acha que a gente ama, né? E aí acabei indo para onde? Para banco, não, para a área da saúde também, né? Porque eu me formei em veterinária, né? E atuei na área, fiz especialização, me tornei cirurgião veterinário, trabalhei com uma equipe fantástica aqui em Brasília. Então aprendi muito, muito rápido, que eu trabalhava com uma galera muito antiga, uma galera muito top, né? Que foi até quando eu saí do meu estágio, todo mundo foi buscar estágio para poder ganhar dinheiro. Eu preferi buscar estágio, falei, cara, eu quero um lugar que vai me empregar. Aí achei um hospital massa, né? Com vários especialistas em Brasília, na época não existia especialistas, né? Que eu também já tenho uma idadezinha mais avançada. E aí fui para lá, cara, e aprendi pra caramba. Acabei depois também passando no banco, e aí depois fui migrando a minha carreira.
né? E aí até parece, pô, mas aí ficou largada da saúde, não tem nada a ver com a sua história e tal. O que eu fiz anos depois, né? Há pouco tempo eu me formei em fisioterapia, né? Que também não tem nada a ver, véio, parece que é meio louco, né? Porque, pô, parece que a pessoa não tem sentido no que quer fazer, porque trabalha com gestão de pessoas, trabalha em banco e vai buscar, às vezes, uma outra faculdade de saúde. Mas eu fui buscar saúde porque, nesse meu caminho, eu fui estudando muito sobre banco. E, às vezes, é muito bom a gente sair da área e estudar alguma coisa completamente diferente, né? Com a minha esposa ia fazer fisioterapia, eu falei, cara, eu vou fazer também. Aí acabei até chamando a minha mãe. E aí ela falou, não, eu sou velha, eu não vou fazer. Aí acabou cursando, hoje tá formada, trabalhando. Parabéns, mamãe, fisioterapeuta. Tô precisando do meu ombro aqui. Já pode. Depois eu vou trazer o patrocínio K mais Pilates, fica aqui. Ô, K mais Pilates, eu conheço, hein? Conheço, K mais Pilates. Pode depois ir lá fazer uma consulta. E aí também sou da área de saúde, é uma coisa que eu gosto muito. E na verdade, Samuel, aproveito muito também para o que eu trabalho hoje. Eu gosto, para mim, a melhor coisa é lidar com gente. E a área da saúde me trouxe muito disso, de entender realmente, até fisiologicamente, cara, o que eu posso fazer de melhor para poder estimular uma pessoa. Né? Porque às vezes tem gente que acha, pô, o cara tá meio doido, tem nada a ver, né, uma área de saúde. Mas a questão da área da saúde, cara, eu tava falando, eu vim para a área da saúde, viu? Tô brincando, gente, não é porque eu sou preguiçoso, não. Eu vim mais para a área da saúde, mas pelo fato do que eu fiz primeiro, né? Eu fui militar do Exército, fui militar do Exército muito tempo, então, acabei sofrendo um acidente, acabei reformando, enfim, então ali eu gostava muito com a saúde física, né? Educação física e tal. E aí eu comecei a dar aula de dança na academia. É dançarino, eu não sabia que você era dançarino não, cara. Professor de dança. Não, sim, professor de dança. Aí eu comecei, mas eu fui dançarino também. Eu comecei a dar aula de dança em academia e aquilo ali, cara, foi... Tu sabe fazer o passinho do Jamal? Não, eu dou... Sério, não, você nunca fez? Não, porque as crianças hoje só fazem esse passinho do Jamal, cara. Minha filha, ela anda o tempo inteiro em casa, mas eu não sei fazer, eu não sou um bom dançarino. Eu dei aula na época do que era Aero Bahia. Da Axé, né? Axé. Da Axé real, raiz. Exatamente. Então, assim, era coreografias coreografias legais, tá? Então, hoje, assim, mudando de assunto um pouco, hoje não tem coreografia. Pô. O cara lança um negócio ali, faz um joga o braço pra lá, pra cá, a cabeça e tal, nada a ver com ritmo, se você colocar pra pensar, e enfim, né? A gente gosta disso, gosta de ver o circo pegando fogo. Mudou, como é que muda tanto, né? Pois é. Como é que era o romantismo nos anos 80? O cara saia, como é que era uma balada ali? Certa hora, tocava um Love Songs, né? Era a hora que a galera ia se pegar. Tinha que ser antes das 11, porque você tinha que deixar a menina em casa senão já antes das 11 e chegar antes das 11 em casa. Como é que você fazia isso? Ninja. Mas aí o processo, aí depois virou só o tunte, e aí agora a galera hoje anda de nem quer mais nada, né? Eles estão fora agora, não estão indo mais pra balada não. Geração Z agora, meu amigo. O caminho é outro, eles não querem balada, boate, né? Isso aí tá... Só quebrando. Depois eu vou até entrar num assunto aqui que tá até dentro dessa questão de infarto, né? Porque aumentou muito o infarto dos jovens. Em jovens mesmo, pessoas morrendo de infarto, pessoas jovens, 19, será? Alimentação, 25, 23 anos. Ultraprocessado, porque hoje não tem mais nada nesse mundo que não seja muito processado. É uma das coisas até que eu acabei conseguindo tirar muito da minha alimentação depois que eu tive o infarto, foi cortar, cara, coisa ultraprocessada, só que é difícil. Às vezes eu quero tomar um iogurte. É difícil achar um iogurte que o que ele tenha de ingrediente seja o leite. Você vai olhar lá dentro do que tem de ingrediente, cara, tem uma centena de coisas que você nunca nem ouviu falar, né? E assim, acredito que muito disso, né, das pessoas estarem adoecendo mais, estarem infartando mais, seja por excesso de ultraprocessado. E eu vou até além, cara. Isso aqui não é nem dados que a gente pesquisa, não é nada. Isso aqui é uma coisa que eu mesmo estou falando. Pela experiência de vida que eu tenho, de você pegar alguma coisa numa prateleira de um mercado hoje que não seja processado. Fora a área verde, né? Verduras, carne.
E que também vai ter os agrotóxicos. Né? Mas os agrotóxicos, eles são, vamos colocar, inofensivo à nossa saúde se você prevenir. Se teve um uso adequado também dele, né? Porque aí se é que você tá a prevenir. mão, né, do agricultor. Porque realmente é uma das coisas que é demonizada. Isso eu posso falar com muita propriedade, porque foi uma coisa que eu estudei. O leite, né? As pessoas demonizam muito o leite, não entrando no mérito nutricional, né? Porque no caso não é esse. Mas, por exemplo, de tipo de aditivo, de compostos que tem, do leite de caixinha. Não existe como um leite de caixinha ficar tanto tempo sem ele estragar, porque ele tem uma série de aditivos. Na verdade, não. É o processo dele. Alguns processos foram muito aperfeiçoados. O do leite, o HT é um deles. Sim. Outro que é uma coisa também que é muito mal falada, o frango de granja. Todo mundo fala, o frango ele tem hormônio. As araras, tá vendo? Na casa da árvore tem araras gritando. Isso aqui é ao vivo, hein, cara? E agora até tomar uma para as araras. Mas para finalizar, Samuel, o frango de granja, ele não tem hormônio, cara. Não tem como você dar bomba para todos aqueles que seja em ração ou injetável em um monte de frango. Na verdade, o que foi feito? Foi uma especialização de ir separando frangos que cresciam muito rápido. Sim. E o que é que se usa muito? Luz. Um frango de granja, aqui em casa tem galinha. As galinhas já estão dormindo porque começou a escurecer. Na granja, o que tá? A luz está acesa e eles continuam comendo. Então eles comem por muito mais tempo para poder crescer muito mais rápido. Então um frango, às vezes, em 45 dias, ele já tá pronto para abate. Agora, em casa, realmente, isso não tem como acontecer. Porque é alimentação, é resto de comida. Olha o nutricionista aqui. Por que um franguinho de granja, ele também cresce mais rápido? Além de uma seleção, que só se compra os frangos que vão crescer rápido, né? Maiores, né? Um Chester, que vai ter um peito maior, não é porque deu uma bomba no peito dele. Ele também vai comer uma alimentação só balanceada, ele não tem como fugir. Uma galinha, né? Não que é menos saudável, né? Super saudável, uma galinha caipira, com certeza. Porque não vai ter um monte de comida ali, não só tirando o lado que não é real, né? Mas não que a galinha de caipira não seja, é muito mais saudável, né, do que uma outra, isso com certeza. Não é muito mais saudável assim, mas ela é mais saudável. Mas ela não segue a alimentação balanceada, então ela demora mais a crescer. Pra você ir pra academia, tudo, se você não comer a quantidade adequada de proteína, você vai crescer? Não cresce. Não. Então o franguinho de granja, né, ele também não pode ser demonizado, e nem o leite UHT. Ele só passa por uma altíssima temperatura muito rápido, e que é muito mais saudável do que o leite de saquinho, que da sua época, você é um cara, né, já mais velho como eu, tomava o leite de saquinho, não de saco, de saquinho. Nem gosto. Que a mãe fervia em casa. O leite que era fervido em casa perdia as propriedades, o leite UHT não. Agora que existe fraude, existe em todo lugar. E no leite já aconteceu, né? Já teve uma empresa, né? Já teve uma empresa que foi fechada. Por quê? Porque aí adicionaram de uma maneira fraudada. E aí os veterinários estão exatamente para poder fazer essa fiscalização. Sim. E a gente tomar um leite adequado. Aquela relação, né? Vamos falar primeiro aqui do leite, que a gente já entrou no assunto, depois a gente fala do frango. Questão do leite, cara, se você for parar para pensar, o leite condensado, ele é um leite. Era a forma de você manter ele por mais tempo, né, conservado. E antigamente, o que eles faziam? Antigamente, os guerreiros, soldados, eles não tinham muito o que comer. Você está no meio de uma guerra, você não tem muito o que comer. Eles levavam o leite condensado. Na verdade, não era, o leite condensado, ele é um leite, ele é condensado porque tem adicional de açúcar nele. Para quê? Para que ele não estrague rápido. E aí, como o ser humano sempre, né, o ser humano ele consegue fazer as coisas assim, as coisas boas virarem coisas ruins, o cara falou assim, peraí, eu vou, já que os soldados estão tomando esse leite, né, que é para ser um leite, porque, por exemplo, você pega faz o experimento em casa, se você não achar que isso não é verdade, se você pegar 100 ml, né, de leite ali, 100 ml, quantos ml tem no leite condensado? Leite condensado? Não sei, 250? Vamos ali, pega ali, sei lá, 50 ml de leite condensado ali, joga dentro de uma garrafa PET, coloca ali mais 1 litro de água filtrada ali, balança bem, chacoalha bem, deixa ali um pouquinho, você vai tomar o mesmo sabor do leite. Só que o ser humano fez o quê? Mente podre, né?
Peraí, o soldado tá tomando isso aqui, ele tá ficando mais forte. Ele tá ficando por mais tempo sem comer. O que nós vamos fazer? Vamos transformar isso aqui em um alimento. Só que o soldado estava na batalha. Estava o tempo todo em atividade física, caminhando, correndo, pô, adrenalina lá em cima. Isso aí não afetava a saúde dele. Né? Porque ele tomava, a glicose subia, automaticamente com a atividade física ela baixava, e isso aí não afetava a saúde dele. Só que hoje o que acontece? Você usa o leite condensado para quê? Para fazer doce. Para fazer doce. E não é a função principal dele. O doce, e isso aqui já tem estudos, tá? Isso aqui é comprovado, estudo, que a pessoa que chegava assim, mas eu sou viciado em doce, é mentira. Você já viu alguma clínica de reabilitação? Eu sou viciado em doce. Mentira. Mentira, isso aí é sua mente. Amigo, quando eu olho uma pizza de chocolate, eu até me tremo. Tá, beleza então. Então vamos fazer o seguinte, você é viciado em doce, né? Eu acho que talvez o que tenha me feito infartar em segundo lugar Com depois do certeza. estresse foi o excesso de doces. Absoluta. Absoluta isso aí. Eu tenho certeza. Nesse ponto eu tô certo. Nesse ponto você tá certo. Agora vamos lá. Por que o doce, ele não é comprovado? Eu tô falando comprovadamente, Sim. tá? Cientificamente. Eu não tô falando aqui, mas a pessoa... Porque a gente acredita que tem pessoas que realmente não conseguem ficar sem. Uhum. E tá tudo bem, isso daí é uma coisa que precisa ser trabalhado. Mas, droga, por exemplo, o crack. Você pega a pessoa que usa crack, você fala assim, você vai morrer se você continuar usando. Vai dar algum choque de realidade nela? Vai. Cara, dá, né? Mas é difícil ela ela sair. vai mas conseguir ficar sem? É difícil. Por Se quê? não tiver um acompanhamento, realmente ela tem uma dependência química, né? Exatamente. Você chegou na parte onde prova-se que a dependência, ela é química. Uhum. O doce, se eu chego na pessoa e falo bem assim, se tu comer doce, vamos que eu sou um médico, você está fazendo consulta comigo, Renato, se você comer doce, você vai infartar, e dessa vez você não vai conseguir ficar. Você vai colocar uma pizza de chocolate na boca? Hoje eu tava querendo, mas só que numa quantidade muito menor, né? Não mais como eu faria. Assim, se você não, comer... se eu comer uma pizza e for moer, eu não vou querer comer. Tanto é que eu sempre soube o que as pessoas pedem, o que o nutricionista pede para a pessoa se alimentar, né? Então, assim, você passa uma dieta do que eu posso fazer. Agora eu sigo? Não. E por que eu como a porcaria de uma salsicha ou de uma pizza de chocolate, sendo que eu sei que aquele troço vai me matar? Né? Por que às vezes eu fumo um cigarro se eu sei que aquele negócio vai me matar? Porque não é só o racional, né? Tá o mental junto. E que aí talvez a dependência, talvez, até do doce, se não é o químico, talvez seja muito mais do mental. Mas você entende que não é o problema você comer? O problema não é você. O problema nunca foi a gente comer uma salsicha ou comer um chocolate. O problema não é esse. O problema é você viver de comer isso. É diferente. Em quantidade, né? Eu amo frequência. Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Eu amo hambúrguer. E eu gosto dos hambúrguer aquele podrão. É aquele. E tu sabe que eu sou especialista em hambúrguer, né? Não, mas eu gosto daquele do final de show, que a carne é processada, que o milho, eu acho que é aqueles milho que o pessoal joga para galinha dos frangos que cresce lá dentro, eu acho que é aquele milho, entendeu? O tomate você não sabe de onde veio. O alface, eu nunca vi alface marrom, é só lá que eu vejo. Sim. Eu gosto daquilo. Da chapa suja. Não é, exatamente, não é esse hambúrguer que a gente faz aqui na churrasqueira. Aquele hambúrguer gourmet. Não, eu gosto daquele lá. Só que eu como aquilo ali todo dia. Acho que a última vez que eu comi ele tem uns 3 meses que eu comi aquilo ali. Mas eu gosto. Então, a gente tem que colocar na cabeça que enquanto a gente não levar a alimentação a sério, como se fosse um prêmio, é um prêmio, vou comer isso aqui hoje. Eu não bebo todo dia. Sim. Mas um dia que eu tiro para beber, eu vou beber. Por quê? Porque, independente se eu vou beber ou não, na segunda-feira eu começo tudo de novo. Eu vou treinar pesado, estando de ressaca ou não. Entendeu? E o que as pessoas não entendem é isso. Não é o que você come, e sim o processo de como você come aquilo ali. Se você tornar apto comer aquilo todos os dias, aquilo ali vai te matar. Se você tornar hábito comer aquilo ali como uma premiação, aquilo ali vai te fazer viver mais. Com mais prazer. Por quê? Porque se você faz o que tem que ser feito nos 6 dias da semana, um dia da semana não vai matar você. E é isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? O frango, por exemplo.
pessoas... É porque assim, é muito mito. Hoje a internet virou terra de ninguém. Cada um fala o que quer. E o brasileiro... Especialista de nada fala. E, Não, hoje... e fala com tanta propriedade. Porra, hoje o cara vira atleta em 24 horas, pô. O cara nunca fez nada na vida. Baixa esse e-book aqui, você terá o barriga tanquinho em 21 dias. Mentira. Hoje todo mundo virou especialista de internet e as pessoas viraram atleta de um dia só. Porque você baixa aquilo ali, você baixa aquele e-book, aí você vai começar a fazer aquilo ali. Quando você começa a fazer o primeiro exercício, você já tá com meio palmo de língua para fora. Você, pô, não aguento fazer isso. Não, pô. Não faz mais. Os donos de grande rede de academia hoje, isso aqui eu vou falar, eles sobrevivem e ganham muito dinheiro, não é com quem vai treinar, é com quem faz a matrícula e não vai treinar, que é cerca de 80% das matrículas das academias hoje são de pessoas que não treinam. E eu sei, como é que você sabe disso? Porque eu tô lá dentro o tempo todo. Sim. Eu trabalho numa rede de academia como personal, eu não trabalho mais para academia, eu só trabalho como personal. Eu trabalho numa rede de academia, eu vou colocar essa que eu passo mais tempo, que eu conheço todas as pessoas do horário, rosto por rosto, familiares. E a academia tem 1.800 alunos. Eu fico lá de manhã, fico lá à tarde, até mais ou menos o finalzinho da tarde. Não é possível que os 1.800 alunos, não é possível que os outros 1.600 vá durante a noite. Tá indo muito evento. Samuel, mas você trabalha como personal, você vai lá 2 vezes por semana. Não tenho só um aluno. Eu vou lá todos os dias e tô lá todos os dias de manhã à tarde. São os mesmos pesada, rostos. né, cara? Tem 1 ano que eu tô lá com os meus alunos e com os meus pacientes. Os rostos são os mesmos. Vira e mexe, aparece uma pessoa, quando você vai ver, não, é fulano, eu treino à noite, é porque eu vim treinar hoje de manhã. Uhum. Você sabe que ela tá treinando. Cadê o restante? Entendeu? Aí, é que eu tô falando, hoje eles não estão indo porque eles não sabem que pode infartar. Se não estavam sabe, viu? Mas, graças a Deus, muitos vão ter sorte de nunca passar por isso. É mal do brasileiro, né? Eu vou colocar brasileiro porque nós somos brasileiros. Vou colocar brasileiro. Mas é do mundo. O mundo lá que resolva para lá os problemas dele. Estamos conseguindo resolver o nosso aqui. O mal do brasileiro é fazer as coisas quando acontece. É verdade. Samuel, vamos deixar esse papo para o próximo podcast e eu já vou deixar até uma lição de casa para você. Para mim ou para o pessoal? Para você, para a galera aí. Até para você poder trazer, porque pode ser, né, assim, o legal da gente conversar sobre isso é porque são coisas que vão acontecer, que aconteceu, que pode acontecer na vida de outras pessoas. E uma das coisas que me levou ao infarto, por exemplo, cara, foi uma desregulação metabólica violenta. Eu achei que eu só ia passar pelo problema no coração. E aqui vai me dar falta de ar, tal. E graças a Deus, né, por mais que meu coração tenha uma parte meio morta ali, né, ele bombeia normalmente. Mas, cara, o que me deixou desanimado, né, de querer não fazer às vezes nada, de às vezes não querer sair da cama, de às vezes ter picos de insulina violenta, coisa que eu nunca tive. O momento que eu tava mais seguindo a alimentação, né, que você me passou, né, seguindo a risca, foi quando eu tive mais pico de insulina, provavelmente por conta dessas desregulações. Então é algo que queria que depois você trouxesse aí na próxima pra gente poder fazer mais um bate-papo. Com certeza. E outras coisas também, né, de saúde. E outra coisa. Se tiver alguma dúvida também, né? E outra coisa, a gente não vai falar aqui, não é somente de cotidiano de dieta, treino, essas coisas, não. Vamos falar da vida normal. Da vida como ela é. E só para você ver, para me deixar ciente, o Brasil, ele é o 2º país com mais infarto na América. Os Estados Unidos é o 1º e a Colômbia é o 3º. Você sabe o que os 3 têm em comum? Acompanhe o próximo aí, que aí eu vou falar. Beleza? Valeu, Samuel. Falou, Renato. Obrigado. Na Casa da Árvore Podcast. Aguarde os próximos episódios e coloque seus comentários e perguntas o que vocês querem ver nos próximos. A saúde nua e crua, hein? Que a gente tem enrolação, não é papo reto. E dando uma resposta, a gente recebeu vários e-mails de pessoas que queriam vir, famosos, políticos, para poder participar do único
ainda no mundo podcast Uma Casa na Árvore. E nós estamos respondendo todos à medida do possível, né, Samuel? A Shakira não estava pronta ainda, ela teve que fazer ali embaixo. Shakira foi só uma passagem rápida. É isso aí. Valeu, Tamo valeu, junto, galera. Valeu, até mais. Samuel. Tchau. Segue o perfil. E não perca nenhum episódio de Na Casa da Árvore Podcast.